Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. É um prazer tê-los aqui, né? Só tem um vídeo agora falando sobre o jogo de ontem, né? Como foi e tal. E esse vídeo agora, vou trocar uma ideia com os senhores aqui sobre a tabela, né? Esse sofrimento, esse parto de jumento que o Vasco tem para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Bom, ontem uma pena o Corinthians ter ganhado do Grêmio, né? O Corinthians que foi aí a 44 pontos, né? Podia continuar com 41, coladinho com o Vasco, mas vamos esquecer isso aí, passou, né? Vamos falar agora de quem tem até 43 pontos, né? O Internacional. O Fortaleza tem 43 com 32 jogos. Tira esse cara ele não vai cair. Mas o Internacional tem 43 pontos com 2 jogos a mais do que alguns e um jogo a mais que o Vasco. Então, se o Vasco ganha o próximo jogo e se iguala ao Inter com 43, ele passa o Inter pelo critério de vitórias. Passa a ter 12 vitórias contra 11 do Inter. Então o Vasco tem 33 pontos, um jogo a menos que o Inter. Ganhando a próxima, se iguala ao Inter e passa o Inter pelo critério de vitórias. Então é mais uma disputa aí, forte para cair. O Santos também tem um jogo a mais que o Vasco, 42 pontos. O Vasco ganhando vai a 43 e passa o Santos também no critério de vitórias, né? Bahia tem 38, um jogo a mais que o Vasco também. Se o Vasco ganhando, ele consegue abrir aí 5 pontos do Vitória, do Bahia, e com 2 vitórias a mais, né? Então não está ruim para o Vasco, não. E aí temos Cruzeiro com 37, com um jogo a menos que o Vasco, podendo ganhar ainda 40, mas abaixo do Vasco, que tem uma vitória a menos, 2 vitórias a menos, mas se ganhar vai ter uma vitória só a menos. E Goiás, América Mineiro e Curitiba já foram, infelizmente já foram, né? Uma pena aí, esses caras, mas infelizmente, ou eles ou a gente, né? E torcer para Fortaleza no fechamento dessa rodada ainda, contra o Cruzeiro, em casa, né? O Fortaleza brigando por Libertadores, com 43 pontos, tem chances de ganhar o Cruzeiro, já que joga em casa. E o Cruzeiro numa crise total, quebra-quebra, jogadores querendo bater no jogo, torcedores querendo bater nos jogadores, né? Pessoal querendo a cabeça do Ronaldo Fenômeno, né? E é complicado. Bom, o Vasco vai agora, melhor, o Vasco só tem 33 jogos, né? E ontem foi a 34ª rodada praticamente para todo mundo. Então faltariam 4 jogos para geral, 35, 4 rodadas, e para o Vasco e alguns times também faltariam 5 rodadas, né? Os próximos jogos aí, Corinthians e Bahia. Eu acho que o Corinthians ganha o Bahia, né? E afunda o Bahia cada vez mais. O Corinthians sai fora do rebaixamento e mantém o Bahia com 38. O CAP joga contra o Vasco e um empatezinho tá bom pra gente. Fluminense e Coxa não tem validade pra gente. Botafogo ganha do Santos. Galo e Grêmio também não tem importância. América também contra o Flamengo não tem importância. E Cruzeiro e Goiás, eles vão aí um matar o outro. E eu espero até que o Goiás ganhe, né? Porque o Goiás tem menos pontos que o Cruzeiro e embola cada vez mais. Bom, vejo pro Vasco coisas boas aí, mas próximo jogo tem que pelo menos empatar aí com o CAP, né? O Atlético Paranaense. Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.